pessoal, você está no canal Literatos e nesse vídeo vamos apresentar muito mais que um review, mais um vídeo da série sobre a verdade sobre. Nesta série nós apresentamos aquilo que é de bom e de ruim, entrando em detalhes que muitas pessoas ou até em muitos canais não entram sobre um determinado material, um determinado livro. E o livro em questão aqui é Escritos de Filosofia 4, Introdução à Ética Filosófica 1, do padre Lima Vaz. Vocês podem ver aí. É um livro de mais de 400 páginas, mais de 450 páginas. Essa aqui é uma edição um tanto mais nova, com essa capa aqui da edição Loyola, apesar de ela estar um pouco desgastada. E a Loyola publicou vários livros que foram escritos do padre Lima Vaz, que tem uma formação filosófica, é um erudito católico, é responsável pela tradução da Fenomenologia do Espírito de Hegel. A principal tradução diretamente do alemão foi feita pelo padre Lima Vaz e foi um importante pensador, um importante erudito do Brasil e do meio religioso, do meio católico. Então, esse livro aqui perfaz uma série de escritos relacionados, por exemplo, à antropologia filosófica. Existem cursos que ele deu sobre a filosofia de Hegel, que já estão sendo também publicadas pela mesma editora. Então, assim, esse livro ele foi escrito como em um formato de uma palestra, muito embora não seja uma palestra, mas foi escrito de uma forma de uma palestra. E muito embora o próprio autor, no início do livro, fale que ele não está escrevendo uma história da ética, no sentido natural, no sentido mais tradicional, ainda assim não deixa de ser uma história da ética. Ele pega desde os primórdios da discussão homérica, da ética grega, que vem da influência homérica, até o século XX, que foi até onde ele viveu. Com discussões contemporâneas, como McIntyre, como G. Moore, e a questão da chamada farsa naturalista. Você tem a discussão de Elizabeth Anscombe. Então, você tem, de uma maneira interessante, algumas posições e discussões éticas contemporâneas. Mas vamos colocar aqui os pontos positivos. Os pontos positivos seriam, o primeiro ponto seria o fato de que ele escreve até uma ética contemporânea do século XX. Então você tem discussões que não vão se prender, por exemplo, a Kant, até uma ética utilitarista de Sidgwick, mas ele vai pegar até algumas discussões desses autores do qual eu já citei. Ele vai pegar ali, abordar a Idade Antiga, vai pegar a Idade Medieval, a Idade Média, a Modernidade, a ética kantiana e até esse período. Nesse sentido, é interessante notar que o diferencial desse livro vai ser de ambientar o leitor no momento histórico em que essas discussões estão acontecendo. Então, é muito comum alguém que vai escrever sobre a história da ética ou sobre a ética de uma determinada corrente filosófica simplesmente esboçar os argumentos a favor, os argumentos contra, as teorias daquele filósofo, daquele autor, daquela corrente,
mas não se preocupe em ambientar o momento histórico em que surgem aquelas discussões. Então, por exemplo, quando você pega a ética helenística, ele vai colocar que com a queda da ideia de polis grega, há, nesses filósofos helenísticos, uma ausência de uma reflexão e de pertença de um determinado local. Por isso que você vai ver o Sêneca dizendo que o seu país é o mundo. Por quê? Porque não existe mais essa ideia, como você tem o Império Romano dominando, controlando todos os outros impérios ali próximos, você vai ter essa fala de Sêneca, assim como você vai ter nos céticos com o multiculturalismo, do qual os céticos vão estar passeando e vão estar convivendo, e você vai ter um certo relativismo moral, em alguma medida. Então, Lima Vaz, quando ele vai colocar, por exemplo, na ética contemporânea, ele vai ambientar o autor, o leitor, como é que surge toda essa discussão ética. Aí você vai ter a queda do Império Romano, o nascimento da filosofia cristã. Então ele vai contextualizar, e isso é um ponto muito interessante que vai colocar como se você estivesse lá no momento, para que você possa entender a dinâmica e por que houveram aquelas mudanças, né? Porque uma ética X se tornou uma ética Y, a visão ética se tornou diferente, porque houve certas mudanças históricas, certas mudanças sociais, e isso é muito interessante. E por isso, talvez, o autor enfatize de que não é uma história da ética, porque a maneira dele escrever, por colocar muito essa questão da ambientação, ele vai desfocar um pouco da questão dos argumentos relacionados à defesa de uma visão ética X ou Y. Então, uma outra questão é que, principalmente desculpem, como ele vai, um padre, ele vai destacar ali muito a filosofia cristã no período medieval. E como ele é um padre erudito, que tem um contato com obras, e sabe latim, conhece o latim, conhecia o latim, ele vai ter contato com obras até mesmo que não são traduzidas em português, dessa mesma filosofia cristã. Então ele vai participar de muitos autores que na questão ética não são abordados, como, por exemplo, Duns Scott, Guilherme de Ockham e vários outros. Em manuais tradicionais de filosofia, mesmo quando você pega ali a filosofia medieval, eles enfocam um ou outro autor que deu uma maior, uma mais relevante na visão daquele autor, de uma contribuição ética. Nesse caso, Lima Vaz vai entrar a fundo, tentando extrair o máximo da discussão sobre a contribuição de um determinado autor que aparentemente possa não ter contribuído em nada. Para o leitor, talvez aquela contribuição seria irrelevante quando você vai ler. Mas é muito interessante. E um ponto a destacar aqui é a questão de Santo Agostinho, onde ele cita uma obra de ética de Santo Agostinho que não está traduzida em português, que, inclusive, influenciou o Nicolas Malebranche, filósofo cartesiano da modernidade. Mas um grande defeito, quando ele vai abordar a filosofia medieval, é que ele se cala quase que totalmente sobre a filosofia árabe e a filosofia judaica. Não sei se é por uma questão ideológica, não sei se é por causa de uma questão de não ter conhecimento do assunto, mas o autor praticamente se cala sobre a filosofia árabe medieval e a filosofia judaica medieval, a visão ética dos filósofos. Então isso aqui é um erro quase que gravíssimo. E, infelizmente, em compensação, às vezes ele gasta muitas páginas em autores que, ao meu ver,
e conforme a historiografia, não deram contribuições tão relevantes ao pensamento, à reflexão ética, como Descartes e Hegel. Hegel, talvez pelo fato dele ser um especialista, muito embora ele reconheça que não há uma obra formal de Hegel sobre a ética, muito embora haja uma reflexão de Hegel sobre a ética, mas ainda assim ele gasta páginas e mais páginas sobre Hegel e sobre a sua ética, assim como Descartes. E nesse sentido, às vezes, a percepção do leitor é justamente que o autor quer citar aquele autor, aquele filósofo, quase que fazendo não somente uma história da ética, mas uma história mesmo da filosofia. Porque em vários momentos o autor ele gasta muito tempo falando de dados biográficos de certos autores, falando o que aconteceu na vida dele, a formação, as obras que escreveram, o que para uma discussão sobre uma ética, ao meu ver, não é tanto relevante. Talvez se ele se debruçasse mais sobre os argumentos e sobre a discussão e o debate ético daquele autor, fosse algo mais interessante e mais relevante. O destaque, nesse sentido, é que você vai ter, às vezes, informações curiosas sobre determinados autores, sobre determinados filósofos, o qual, para uma reflexão ética, talvez você passe várias páginas e vá logo direto ao assunto. Então, o que acontece? O que é que eu posso dizer desse livro, para finalizar? É que esse livro não pode ser um livro principal de consulta sobre uma história da ética. Talvez o livro mais conhecido de história da ética, muito embora seja mais resumido, é do Sidgwick. E até mesmo datado, porque Sidgwick é de um período até mais anterior. E aí, nesse sentido, é você procurar um bom manual de história da filosofia e ir se aprofundando, ou estudar as obras de cada autor separadamente, o que demanda mais trabalho. Mas o que eu acho é que esse livro deve ser um livro de consulta complementar de ética, para que você tenha curiosidade de aprofundar sobre outros autores que talvez não sejam tão comuns no estudo da história da ética. Por exemplo, por outro lado, o próprio autor, como eu falei, apesar de Nicolas Malebranche ter sido influenciado por Santo Agostinho, ele não aborda nem Malebranche nem Spinoza. Né? Spinoza teve uma reflexão ética explícita e, em alguma medida, influente. E eu me arrisco a dizer, mais influente do que René Descartes. Mas ele não aborda o filósofo Spinoza. Talvez somente cite, mas não aborda da maneira como deveria abordar. Então, isso é um defeito grave, ao meu ver. Mas eu acredito que esse livro seja um livro complementar para que você possa conhecer novos autores, outros autores que não são comumente discutidos na ética ou na história da ética, mesmo porque há carências no mercado editorial sobre este assunto, e que não seja um livro principal. E você tem um pé no chão para saber que, às vezes, algum autor de que você acha que tem grande importância possa faltar. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Eu, particularmente, gostei do livro, apesar de que foi decepcionante em alguns pontos. Penso em relê-lo outras vezes, mas essa é a verdade sobre os escritos de Lima Vaz, Introdução à Ética Filosófica 1. Espero que tenham gostado. Tem aí, como já disse, o nosso Pix. Nós estamos no Kawaii. E até a próxima.